ZYC 251, Rádio Sobradinho FM, 98,1 MHz, Sobradinho, Distrito Federal. Uma emissora Aquiprove, Associação Comunitária Provida. Tá ligado? É claro que eu tô! Sobradinho FM. Cristiano, muito jovem para poder estar aí disputando um pleito. Qual foi essa motivação para poder estar aí disputando essa primeira, lá no começo, lá com uns 20 anos de idade lá? Olha, primeiro acho que Deus acabou colocando isso no nosso caminho, né? Mas meu pai sempre teve meu pai, não só meu pai, como minha família, sempre teve uma relação muito boa com a família do Joaquim Roriz. E numa dessas conversas deles, o Roriz convida o meu pai para ser o candidato a deputado distrital. Meu pai não responde de bate-pronto, até porque não era o perfil dele, mas disse que podia pensar, a família tem interesse em lançar alguém, né? E isso culminou junto com a minha formatura em administração de empresa pelo CEUB. Então ele falou: se se formar, você sai candidato para poder ir para a vida pública. Então foi mais ou menos esse misto. Eu sempre fui muito comunicativo, sempre gostei de gente. Tinha uma boa bagagem na empresa, comecei a trabalhar com 16 anos. Então acho que isso facilitou aí a nossa vinda. Uma eleição muito bacana. Recebi um zap agora aqui, Rafael Prudente. Um abraço, Rafael. Estamos aqui com o nosso pré-candidato a deputado distrital, Cristiano Araújo. 3 mandatos, né, Cristiano? Foram 3 mandatos. 3 mandatos. Três E mandatos. esses 3 mandatos, o que mais te realizou como deputado? Olha, foram 3 mandatos totalmente diferentes, né? A gente, o primeiro mandato, logo muito jovem, né? Então tinha pouca experiência, né? Tivemos aquela operação com a Ruda da Caixa de Pandora, que mexeu em todo o tabuleiro do tabuleiro de xadrez, né? Da política de Brasília. Me lembro que foram 13, 14 deputados atingidos na operação na época. Faltava deputado para fazer comissão de impeachment, né? Acabou que eu fui eleito por aclamação para conduzir a comissão do impeachment. Então eu lembro que é um momento muito sério, muito difícil, porque pouca experiência, também era base de apoio do Arruda, né? E como tocar aquele momento. Acabou que ele acabou renunciando, e aí a gente fez uma eleição direta, foi outro episódio também que só existiu essa vez. A eleição direta é aquela que só os deputados distritais votam. Então é 12 mais 1, é a maioria simples. E naquela época surgiram vários candidatos, o Wilson Lima, que era presidente da Câmara na época, o próprio Paulo Otávio acabou renunciando, salvo engano, a Eliana Pedrosa tentou também, e acabou sendo eleito o Rosso, que é um que corria por fora, pelo MDB, que daí surge o acordo para o MDB apoiar o PT na eleição de 2010, que veio o Agnello. Então foi um outro mandato diferente também. O Agnello é um sujeito muito bom de coração, mas infelizmente ele dividiu tanto o governo dele que quando era para ele mandar, ele não mandava mais. Então, quer dizer, perdeu ali, acho que a autoridade, deixou de ser o timoneiro ali do governo dele, né? Acho que por isso talvez a derrota ali na eleição, né, com 10% de votos, assim, foi muito ruim o resultado na urna. É um mandato diferente, que a gente conheceu o PT, trabalhar junto com o PT, mas sempre me dei muito bem com o próprio Agnello, com o presidente da Câmara na época, o Patrício, o Paulo Tadeu, que acabou indo para o Tribunal de Contas, que era muito talentoso. E depois veio o Hollenbeck, que foi 2014 a 18, que esse foi um momento, acho que o mais difícil da minha carreira, que eu fui oposição, 100%. Não existiu nenhum diálogo da parte dele com a gente, nem da gente com ele. Nesse meio tempo, 2016, no meio do mandato, meu pai falece, então isso acabou também gerando uma série de problemas pessoais, familiares, né, como o inventário da família. Minha mãe ficou muito sofrida, né, vamos dizer assim, todos nós ficamos, né, mas minha mãe especialmente sofreu muito. E aí, 2018, a gente dá aquela pausa para poder reorganizar as coisas, repensar. 21 a gente volta com uma votação de 16 mil votos, ou seja, uma votação para estar dentro da Câmara, em outros partidos, mas no MDB não daria, não, a votação não deu, fiquei em quarto. E aí surge a história da vida para a Secretaria de Turismo. Foi uma experiência diferente, mas acho que foi muito proveitosa, aprendi bastante. Você falou aí do falecimento do seu pai, né? Eu conheci o seu pai, né? Um grande homem. Obrigado. Eu acho que hoje você reflete aquilo que seu pai foi um dia. Obrigado, Você pastor. é um grande homem, todos nós admiramos a sua postura. E você foi inocentado, né, em
todas as acusações que te fizeram aí ao longo do seu mandato. Isso te prejudicou na sua reeleição? Eu acho que prejudicou sim. Tivemos a operação, todos conheceram, chamava Operação Draco. Foi em 2015. E sobras orçamentárias da Câmara Legislativa para a saúde, né? Na verdade, isso é feito de praxe, a Câmara sempre sobra o orçamento do próprio recurso dela, orçamento que pode ser gasto na TI, na manutenção da Câmara, na vigilância, na limpeza, enfim, ele sobra, a gente devolve ele para o erário, para o Tesouro, vamos dizer, no DF, o DF encaminha para secretarias a qual tem dificuldade orçamentária. Na época, a orientação foi do próprio Hollenberg, e aí gerou-se essa celeuma, dizendo que tinha tido vantagem para a saúde e tal. Foi um processo que durou quase 10 anos, mas a gente foi acertar de tudo, graças a Deus, eu, a Celina, o Bispo Renato, o Bispo Júlio. Então, mas assim, sem dúvida nenhuma, abala a imagem, né, a credibilidade. A gente, que é político, vive da nossa imagem, da nossa credibilidade, do nosso respeito. Então, acho que sem dúvida nenhuma acabou atrapalhando muito. Tanto que, ao me afastar em 2018, eu fiquei 4 anos praticamente sem mexer com política. Não fui atrás de emprego, não aceitei cargo público, fui cuidar dos meus negócios. E voltando, 3 meses antes da campanha, me preparei, decidi que ia voltar, tive 16 mil votos, então dobrei praticamente. Só no sentido de ter esfriado um pouco essa questão, já ter conseguido as absorções na primeira instância e tal. Então, acho que isso atrapalhou demais, né? O que eu acho que vai me ajudar muito essa eleição é que minha imagem tá 100% limpa, não tem nenhuma mácula, não tem nenhuma condenação, nenhum inquérito, nenhum pedido de investigação. Então, eu acho que isso vai acabar ajudando bastante, porque a Câmara está bem enrolada, né? Assim, a Câmara Legislativa, muito problema aí com essa questão do Banco Master. Eu acho que é um assunto muito sério e que vai ser muito falado na campanha. E vai ser bem na época que quando facilitar essas delações, é a época da campanha, vai vir bem em cima da campanha essas novidades aí. Então, acho que vamos ter muita surpresa ainda pela frente aí. Você está licenciado hoje como secretário de turismo, e a gente observou aí os dados, né, do turismo em Brasília, né, e a gente vê uma relevância muito grande no seu mandato como secretário de turismo. Qual o legado que você deixa hoje como secretário de turismo do Distrito Federal? Bom, a gente transformou o turismo, né? Quando eu peguei essa pasta, eu me lembro que eu fui visitar o Ibanez. Falei, Ibanez, agora eu quero voltar para a política, eu fui candidato, um desgaste familiar, um desgaste financeiro, um desgaste físico, uma campanha política, né? Não é uma coisa que é fácil. E conversando sobre algumas possibilidades, eu me lembro que a época eu tinha uma tendência maior a querer ir para a Codab. Falei para ele, Ibanez, faltou para mim voto. Eu precisava de ter girar mais próximo do povo. E ele tinha a ideia de passar a Codab na época para o Cláudio Abrantes, que era um outro companheiro nosso. Enfim, acabou que no final da reunião decidimos ir para o turismo. Eu vi o turismo como uma pasta muito pequena, né? Uma pasta muito pequena, mas com potencial gigantesco, porque tudo você pode chamar de turismo. Turismo esportivo, turismo náutico, turismo de saúde, turismo de design. Então, tudo eu virei turismo, né? E a gente conseguiu fazer uma reestruturação em todo o setor, começando pela baixa dos impostos do setor hoteleiro, que estava em 8%, a gente transformou para 3%, para recuperar o pós-pandemia. Bares, restaurantes, centros de convenções, a gente trabalhou com o PES, que foi um programa de incentivo do governo federal que zerou os impostos. Então, quer dizer, trabalhar sem imposto é uma maravilha, né? Vamos dizer, se ajudou todos esses empresários que se organizaram, conseguiram se recuperar e recuperar bem. E me lembro que o setor foi bar, restaurante e o ICMS do querosene do avião. A gente conseguiu também baixar de 8% para 4% aqui no DF. E colocamos um gatilho na lei, onde eles têm que as aéreas a cada 3 meses tem que comprovar o número de voos que eles estão oferecendo para Brasília, para que possa alcançar os 4% de incentivo. Então, ou seja, com essa lei eu consegui transformar Brasília no segundo aeroporto do Brasil de médio porte. Então, hoje Brasília tem voo para todas as capitais do país, está conectado a todas as capitais. Brasília é central. Fora isso, consegui fazer os code shares com algumas empresas de fora, por exemplo, com a TAP. Então, Brasília e Lisboa,
mas fizemos também com as empresas da América do Sul, que é a TAM, por exemplo, Argentina, Chile, Bogotá, na Colômbia. Então, estamos conectados hoje com toda a América Latina. Ali de um voo para o Panamá, 2 voos diários para os Estados Unidos, né, e Orlando. São 2 voos para Orlando, 2 para Miami. E um voo semanal para Cancún. Então, também, por que eu estou falando tudo isso? Porque os voos é o que ajuda a gente a trazer os passageiros, né? Outra coisa também, a gente investiu muito forte no setor de eventos. Então, conseguimos trazer jogos de futebol, shows internacionais. Brasília realmente virou uma ebulição de eventos. Criei o programa, o Brasília é de festivais, então a gente hoje, Brasília passa quase o ano todo com algum festival. Festival Coma, Festival na Praia, Festival FanFest, que a gente chama que é o Festival de Inverno, né? Festival Moto Week, que eu sei que você gosta muito, Pastor Caveira. Festival Moto Week. Então a gente conseguiu organizar isso tudo. Além dessas festas regionais importantes, festa da uva, festa do morango, festa da goiaba, todos foram realizados pela Secretaria de Turismo. E fora isso, que eu digo que foi o turismo, vamos dizer assim, o turismo que atraiu dinheiro para a cidade, gerou emprego para a cidade, nós fizemos aquele turismo também de criar produtos. Então a gente criou a Rota do Vinho, criou a Rota do Design, a Rota do Rock, a Rota do Cavalo, que está aqui em Sobradinho, perto de nós, né? Então, quer dizer, porque quando você leva a cidade, você tem que levar os produtos, né? Então, você vai dizer, olha, Brasília tem uma Rota do Vinho, onde você tem que contar uma história, criar um enredo para poder fazer aquela venda para os operadores, os influenciadores e tal. Trouxemos a maior feira de turismo da América Latina, que não vinha para cá há 22 anos, em 2024, perdão. Então, quer dizer, eu acho que ele foi virada de chave. E hoje eu entreguei a secretaria, peguei ela com 7 milhões de arrecadação de ISS, entregando ela com 150 milhões de arrecadação. Então, cresceu demais, né? Esse eu acho que é o grande resultado. Hoje temos mais de 1.000 leitos hoteleiros sendo construídos no DF, aqui no plano piloto, no setor Beira-Lago. Setor Beira-Lago, na beira do lago, tem alguns hotéis sendo construídos também, ampliados, Hotel Nacional, Torre Palace foi implodido. Então, realmente foi assim, foi uma transformação mesmo que foi feita na nossa pasta, né? Não tivemos nenhuma mácula, nenhuma desconfiança da gestão, porque eu procurei fazer tudo com muita seriedade. E quando chegou no final de 2025, eu já falei assim, gente, ó, a gente já não tem mais obrigação nem de ser, a obrigação de ser bom a gente sempre tem, né? Mas digo assim, a gente não pode errar, porque a pasta já foi um sucesso, a gente mantendo como tá, já vai sair daqui, vamos dizer, com foguete decolando, porque foi feito muita coisa em pouco tempo, assim, e o momento da cidade também, vinha uma cidade organizada, 7 anos já de governo, né? Então já tinha mais ou menos a cara do governo. A gente acaba estar mais seguro do país, isso ajuda a atrair bastante coisa, né? Rio, São Paulo hoje é muito perigoso essa questão de eventos. A gente explorou muito isso, eu me lembro. E foi dessa forma que a gente transformou. Eu acho que foi usando esses ferramentas, mostrando que realmente tinha de bom em Brasília. Brasília, a arquitetura dela é favorável para atrair o turismo estrangeiro, porque Oscar Niemeyer e Lúcio Costa chamam muita atenção a arquitetura de Brasília, né? Impressionante, chama mais a atenção até dos gringos do que dos próprios brasileiros. Eles têm mais curiosidade de saber da arquitetura, de como funciona uma cidade planejada do que os próprios brasileiros. Eu me lembro que um legado que eu acho que também ficou foi o aniversário de Brasília de 65 anos. Nós fizemos o maior da história, passou por lá 1,5 milhão de pessoas durante os 3 dias. E aí eu fui pro governador. O governador Ibanez falava, não, Cristiano, vamos botar 3 milhões de pessoas. Tá? Eu falei, cara, governador, 3 milhões é a Brasília inteira, pô. Não sei se todo mundo vai na festa, não. Mas por que o senhor não libera aí o transporte pra galera de final de semana, pra galera vir de graça? Começou no sábado, domingo e segunda. Eu acho que pode ser uma boa ideia pra gente conseguir atrair mais públicos. E aí a gente fez os ônibus e metrô de graça, né, de 8 da manhã até 2 da manhã de graça durante esses 3 dias. E através dessa ação gerou o programa chamado Vai de Graça, que hoje a população pode andar de graça no final de semana. Né? Então foi uma ideia nossa. E por último, por fim também, a gente conseguiu entregar o Autódromo Internacional Nelson Piquet, né? Tava fechado há 12 anos. Eu fiz uma força muito grande para a gente poder conseguir trazer aquela Stock Car no final de novembro para cá. Era a última data da Stock Car tinha.
passaram por lá também mais de 100 mil pessoas no autódromo. A gente também liberou os ônibus para o de graça. E a população também apaixonada por automobilismo, a federação que hoje deve ter entre 15 e 20 mil pilotos filiados. Então, acho que a gente conseguiu atender um segmento específico, que é a confederação, né, de automobilismo, mas também devolveu o próprio Brasília, que hoje lá tem todo tipo de evento, campeonatos de Porsche, tem track day, você pode fazer o seu pedal lá de manhã cedo, pedal para quem gosta de pedalar, você pode fazer uma corrida de manhã cedo. Então, ou seja, a gente devolveu esse próprio para a população de Brasília. Eu acho que esses são os principais legados nossos aí do turismo. Cara, que bacana. Que bacana estar conversando com você hoje aqui. Você é um cara muito bem relacionado dentro do governo, né? Nós sabemos que você tem uma boa relação com a governadora Celina Leão, tem uma boa relação com o ex-governador e pré-candidato ao Senado Ibanez Rocha, com o próprio Rafael, que a gente acabou de citar aqui, né? Você é um cara que tem entrada em todos os lugares. Essa entrada, entre aspas, essa articulação que você tem, é da sua bagagem, dos outros mandatos? Você atribui essa articulação a isso? Eu acho que assim, a nossa família sempre foi uma família que serviu muito a Brasília. Meu pai chegou, foi pioneiro, ajudou a construir a cidade. Ele pessoalmente já gerou aqui mais de 15 mil empregos, né? A família já gerou mais de 25 mil empregos. Hoje estamos um pouco menor, fez uns 5 mil trabalhadores, né? Mas aumentou muito o número de empresas, tal. Então meu pai sempre orientou muita gente a servir as pessoas, a cuidar das pessoas. E eu acho que por esse aspecto eu tenho facilidade em lidar com as pessoas por conta que a gente sempre procura servir as pessoas, né? Sempre pedir menos e tentar ajudar mais. Isso sempre não facilita qualquer tipo de relacionamento, né? A gente sabe o nosso lugar, sabe a hora que tem que falar, sabe a hora que tem que escutar, então abre muitas portas. Já conheci o Ibanez porque ele é conterrâneo da minha mãe lá do Piauí, mas quando fui secretário me aproximei dele, considero ele um amigo, é meu candidato ao Senado. A Celina, quando eu fui para o meu primeiro mandato, ela foi chefe de gabinete da deputada Jaqueline Roriz, então nossa relação vem lá de trás também, e também nunca tivemos em campos separados, sempre atuando ali com a mesmo, vamos dizer assim, aquela mesma linhagem do Roriz, a gente sempre foi do lado azul, né? Hoje que extremizou é Bolsonaro e PT, mas naquela época que Brasília era azul e vermelho, né? Tinha aquela coisa. Então sempre também marchei do lado da Celina e tal. Da mesma forma, o Rafael é um amigo meu de infância. A gente tem muito, muito respeito, muito carinho pelo outro. É uma relação que começou através dos nossos pais, inclusive. Não foi nem eu e o Rafael. Nossos pais já eram muitos amigos. Meu pai já era muito amigo do Leonardo Prudente. Então, eu acho que isso tudo facilita, abre as portas, né? As pessoas sabem o seu pedigree, o seu B, sabem conhecer a história da tua família. Acaba que pessoas que são sérias acabam conhecendo e abrindo a porta porque sabem da seriedade da minha família, do meu pai, da credibilidade. Então, acho que passa por aí um pouco. E você, Cristiano, você é uma pessoa que a gente tem uma facilidade muito grande de ter acesso, né? Você é um cara que é da gente, conversa, atende o telefone. E aqui está conosco aqui no estúdio também, a Raquel também. Obrigado, Raquel, por você estar aí cuidando do nosso deputado aí, que eu sei que, né? E outro dia eu passei mensagem para ela já tarde, e ela me atendeu prontamente. Obrigado, Raquel. Cristiano, a gente conversa de madrugada. É a hora que ele tem, é de madrugada para conversar, né? E a doutora Mariana também. Vou mandar aqui um abraço para a doutora Mariana, né, que é uma pessoa ímpar na sua vida pessoal e política. E qual que é a importância da fé e da família na sua caminhada? Total, eu acho que o homem sem família fica sem base, né? A família é a base de tudo. Ontem eu já jantei com o padre Carlos Alexandre, a gente estava falando da importância do que é a família unida, equilibrada, sintonizada no propósito, né? Então, assim, a Mariana sempre foi uma mulher que deu apoio pra gente poder tá nesse propósito político. Não é uma vida fácil, não é uma vida de servir mesmo as pessoas, mas sempre que ela pode, ela me acompanha, ela dá apoio. Sábado e domingo passado a gente rodou o final de semana inteiro. Começamos a assistir missa, era 8 da manhã lá em Taguatinga e outros compromissos mais. Então, é uma pessoa que me ajuda bastante, né? E ela tá como se diz assim,
num dilema, porque ela quer estar na campanha, mas o consultório dela cresceu muito, ela veio pra cá tem 5 anos, assim, quando a gente casou, né? Então ela fica doidinha, poxa, eu queria estar mais na campanha, mas eu não posso ter meus pacientes e tal. Não, a gente entende, mas é só de você estar dando apoio, tá dando esse apoio, essa força, isso já conta demais. A gente tem uma família que é a base, né? Já tá equilibrado. Tem também toda a minha equipe, a Raquel tem me dado uma ajuda muito grande também, toda a equipe muito envolvida na campanha. Acredito que vai ser uma campanha exitosa, se Deus quiser. Você tem uma pessoa muito próxima, né? Que eu deixei guardada aqui, a Dona Lourdinha. Que pessoa sensacional, Dona Lourdinha. Nós estivemos lá na sua casa, lá, ela nos recebeu muito bem, você não estava no momento, estava eu e os meninos, né? Que pessoa sensacional. Como é que é a relação sua política com essa força aí que é a Dona Lourdinha? É sensacional, né? Minha mãe, ela é entusiasta da política. Eu acho que ela, tá dizendo que ela é mais política do que eu. Que ela gosta mesmo da população pobre, carente, cesta básica, trabalho social, tudo ela se envolve, se mete mesmo. E assim, motiva o coração dela para iluminar a vida dela, né? Para dar vida a ela. Acho que é o máximo. Ela começa na academia falando de política, eu fico falando, meu Deus, essa academia deve estar me odiando. E sai o dia todo recebendo gente, tomando café e tal. Aquela política bem do interior mesmo, de casa em casa, conversar, pedir. E sempre que a gente pode, a gente tira uma parte do que é nosso para poder levar cesta básica para as pessoas mais carentes, levar agasalho quando é época de frio, essa época, por exemplo, que é frio. Então ela sempre está nesses programas sociais, assim. Ela, na época do meu pai, tinha um instituto chamado Julieta Araújo, que é a mãe do meu pai, ela que coordenava essas ações do instituto. Então ela sempre teve uma vocação muito grande para o lado político, de cuidar das pessoas, também de servir. No decorrer da Operação Draco, né, e até a questão do FAP-DF, a gente já falou aqui anteriormente, e foi muito difícil para você. Como que ficou a família? Porque a gente vê o político, mas a gente não vê o ser humano, né? A gente não vê a pessoa, né? A gente não vê a família, porque acusar de maneira leviana as pessoas castiga muito a família. Como é que ficou a família nessa época? Bom, meu primeiro casamento acabou, né? Acabou, passa um pouco por isso. A família sofre demais, né? Também, na verdade, esse negócio da fábrica, você falou, foi uma besteira, foram bolsas que acusaram de ter o direcionamento, né? Mas foi um processo que acaba sendo um processo que desgasta, tal, mas pouca mídia. Ele não chegou a atingir a mim, não. Ele parou na direção da FAB, né? Que a FAB ela é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ela atingiu até o presidente da FAB, não chegou até a mim. Então foi mais poupado, né? E a da Dracon foi essa que aconteceu. Parece que tem ciclos da vida que vem tudo de mal de uma vez, como também tem ciclos da vida que vem tudo de bom de uma vez. Não sei se você concorda comigo. Essa época do governo Hollenberg eu era oposição, teve essa Operação Draco, ainda separei o casamento. Eu falei, meu Deus, o que mais de ruim falta para acontecer, né? Mas é a vida ensina. Os erros, os erros, os castigos, eles doem, mas é aí que você aprende, que você cresce, que você valoriza. É justamente por eu ter passado por tudo isso, ter passado e ter me inocentado, que eu me sinto preparado para assumir um 5º mandato da Câmara Legislativa, porque conheço já o funcionamento, conheço já o que é certo, o que é errado. Fui deputado muito jovem, então talvez fui corajoso em algumas coisas que certamente hoje eu não seria mais tão corajoso, né? E é só a vida que ensina pra gente, aos cabelos brancos. Então eu acho que agora preparado para poder fazer um mandato focado, principalmente para pessoas mais simples que precisam. Eu tenho notado que a população ela tem ficado cada vez mais pobre, tenho visto mais dificuldade, assim, cada vez mais pessoas precisando de mais emprego, projetos sociais. Então, assim, comparar 20 anos, quando eu comecei na política para cá, não mudou muita coisa. A saúde sempre foi um gargalo, o gargalo hoje está até pior. Desemprego em torno de 20% da população, 25% que equivale a uns 700 mil desempregados, é muita coisa, muita gente desempregada. Existe essa discussão dos bolsas, né, Bolsa Família, Bolsa Gás, Vale Gás e tal, que eu acho que é importante a gente ampliar esses projetos para essa população mais simples, né? A gente tem que dar oportunidade, mas acho que nunca esquecendo da parte empresarial, que é onde eu acho que gera riqueza para o Estado, ou seja, criar formas para o empresário criar emprego, gerar emprego, e que as pessoas possam trabalhar, né? Eu acho que
Tem lugares como Sol Nascente, você conhece bem ali na sua cidade, passou o Morro do Sabão. Aqui mesmo tem várias áreas simples, como o Denox. São áreas que realmente a população precisa desse auxílio e a gente, como político, vai trabalhar para manter esses auxílios e aumentar. Mas eu acho que tem que ter um outro lado também do setor produtivo, pensando junto aí com a FEComércio, a Fibra, né, a CDL, que são, vamos dizer assim, são os empresários, junto com o governo, criar essa aliança, essa tríplice aliança, né, governo, poder legislativo e também empresários, para que a gente dê segurança jurídica, né, traga investimentos, financiamentos para que as pessoas possam investir nas suas empresas, no seu negócio crescer e gerar emprego. Isso também é muito importante. A gente tem que lembrar que tem que ajudar aquela população mais simples, que não tem condição de arrumar um emprego, que por algum motivo não estão trabalhando, mas temos que estar pensando com o outro lado também, sempre na cidade prosperando. E o que faz a cidade prosperar, sem dúvida nenhuma, são as empresas, são os empresários e as empresas crescendo. Eu boto a pessoa no governo, é uma despesa a mais de folha de pagamento. Uma empresa cresce 10 postos de trabalho, é o Estado arrecadando. Então tá aí a diferença. Deputado, olhando para trás, né, e está falando aí da campanha de 2022, o que foi, qual foi o principal erro da campanha? Foi a escolha do partido, a montagem da nominata, a comunicação com o eleitor? O que aconteceu na campanha de 22 que você hoje olha e fala assim, olha, eu faria diferente? O que você faria diferente hoje, que você aprendeu lá em 2022? Não, eu acho assim, primeiro foi uma campanha que a gente começou ela já tardia, né? Isso prejudicou um pouco, porque já não tinha mais tanta gente boa no mercado assim, da política, né? Os principais líderes já estavam todos tomados, muita gente já se comprometida. Acho que isso prejudicou um pouco, né, as pessoas, o tempo também de campanha. A gente vem trabalhando nisso 4 anos, né? Desde que 2022, quando eu não entrei na Câmara, não vou nem dizer que fui derrotado, quando eu não entrei, eu comecei a trabalhar. E sempre que o meu eleitor precisou, uma vaga de merendeiro, uma vaga de vigilante, uma vaga de limpeza, uma vaga de AGP, a gente vim fazendo trabalho junto aos sindicatos ligados ao turismo, a Brasel, Sindobá, a BIH, que representa os hotéis, então os principais sindicatos. Sempre que um eleitor meu ligou de madrugada por falecimento de algum ente familiar querido, a gente sempre procurou ajudar o máximo que a gente pôde para dar um enterro digno para essas famílias, essas pessoas. Acho que com você mesmo já falamos de madrugada, da questão de saúde da sua esposa, já, salvo engano. Então, assim, eu sempre tive muita disposição do meu eleitor. E naquela época, realmente, eu estava desgostoso da política, eu estava com o coração muito magoado. Então, eu cortei qualquer relacionamento com o eleitor, né? Me senti traído pelo meu grupo, pelo meu pessoal. Hoje é um grupo que é 90% de pessoas novas, então são outras cabeças pensantes, todos. Então, estamos procurando errar menos. Claro que a gente quer procurar perfeição, mas o comitê já está montado, já está tudo instalado. Boa parte já contratada de gráfico, de design, de planejamento já todo feito. Então, a gente já está bem mais adiantado do que estaria o ano passado, né? Tem uma base grande para pedir voto, que a gente veio ajudando ao longo desses 4 anos. Fizemos alianças fortes também com outros coordenadores. Então, eu acho que ela é uma campanha assim. Qual que é a dúvida agora? A nossa estratégia? Que eu votei acima dos 16 mil votos que eu tive, com certeza. Mas o que os outros do MDB cresceram? Então, essa agora vai ser a incógnita se eu vou poder entrar ou não. Porque, assim, agora com certeza o trabalho ele vai aparecer, ele vai ser. Ele vai vir melhor, com o número de votos. Agora a gente não sabe o que cada um fez, o que cada um trabalhou, como trabalhou, né, em que base trabalhou e tal, como foi feito. Não tem como mensurar isso. Acho que isso aí só na hora que abrir mesmo os votos. Mas, assim, muito otimista com a campanha, muito otimista com o time, um time animado. Eu tava vindo agora pra cá, só buzando no meio da rua pra cumprimentar a gente e tal. Pessoas ligando, pedindo adesivo e tal. Então, isso mostra que realmente existe um interesse do eleitor que eu volte, sabe? Isso, acho que isso faz toda a diferença. Eu quero aqui agradecer o pastor Luiz Rael, da Sobradinho FM, pelo espaço aí que nos foi concedido, né? Alcançando aí até Planaltina, né? Nós estamos ao vivo aqui pela Sobradinho FM. Muito obrigado, pastor Israel,
por essa oportunidade que o senhor nos concedeu. E para finalizar, né, nós estamos ao vivo aqui na rádio, e o nosso tempo de ao vivo é curto, né? E a pergunta para finalizar é: por que o eleitor ele deve confiar no Cristiano Araújo? Bom, eu acho que foi falado aqui, mas eu vou falar de maneira bem objetiva. Hoje eu conheço a política, né? Eu entrei muito jovem, então eu paguei mesmo para aprender. A gente não tinha noção nenhuma do que era política, de como trabalhar na política. Tive 3 vitórias, uma derrota muito dura. Acho que foi talvez o momento mais duro da minha carreira. Acho que não entrei em 2022. Foi mais um ensinamento que Deus queria me passar, falar: ó, você entrou, mas não vai entrar não, vai para a secretaria para você passar por mais essa experiência, tá? Então, por ter 5 mandatos, vamos dizer assim, por ter 3 mandatos e um mandato para a secretaria no período completo, é que eu me sinto preparado para poder representar a população, entendeu? Acho que hoje qualquer tema que a gente chegar para conversar, for debater lá na Câmara, a gente tem uma boa consciência, tem um bom entendimento do assunto e tal, então temos condição de fazer um bom mandato, tirando a questão da responsabilidade, né? Eu vejo muito político olhando muito para o umbigo, olhando muito só para ele próprio, né? Ganha e esquece o eleitor. E eu por já ter perdido, certamente meu eleitor não vai ser esquecido, ele vai ser abraçado. É óbvio que a gente depende de fazer uma chapa boa para ganhar o governo, ganhar Senado, ganhar Câmara Distrital, ganhar Federal, porque quando você tem um time que está alinhado, é muito mais fácil você empregar o seu povo, é muito mais fácil você executar a sua emenda, é muito mais fácil você colocar pessoas no governo que são ligadas ao seu time político. Então isso facilita demais a ajuda da gente que é um deputado, vamos dizer assim, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, sou de centro, então eu preciso do governo para poder ajudar meu eleitor. Isso tudo vai contar muito, mas certamente a experiência de 22 anos que é a minha bagagem, vamos dizer assim, que é o meu legado, e sem dúvida nenhuma vai fazer total diferença para que eu possa ajudar o meu eleitor e ajudar Brasília a cada vez crescer mais, ser aquela capital da esperança, ser aquela capital que os nordestinos vinham para cá para buscar um emprego, para melhorar de vida. E quantos nordestinos, né, pernambucanos, cearenses, goianos, vieram para cá e fizeram a vida aqui, passaram em concurso, montaram empresa, montaram seus comércios. O Brasil hoje é uma potência, 3 milhões de pessoas, né? Então, a gente vai trabalhar sempre para que seja essa cidade segura, limpa, né? Cidade segura, limpa. É isso que a gente vai procurar fazer lá na Câmara, é zelar da cidade. Então, acho que estou preparado para o desafio. Então, nós encerramos por aqui, na tarde de hoje. Muito obrigado ao deputado Cristiano Araújo, né? Se Deus quiser, aí vai, no dia 1º aí já vai estar sentando na cadeira que quiser. Muito obrigado. Eu acho que mudar dia 2 agora, viu? Dia 2? Agora é dia 2. Se vocês me permitirem, Cristiano, eu tenho pelo menos 2 perguntas aqui. Eu tenho algumas aqui do pessoal que está ouvindo aqui. Valeu demais pela rádio e pelo aplicativo. A dona Nancy, a Nancy, inclusive, é o mesmo nome da esposa de um pastor muito amigo nosso, lá do Esquadrão, né? Mas a dona Nancy, ela está lá no Gama, ouvindo pelo aplicativo da Sobradinha FM. Ela disse que conheceu você, conheceu seu pai, conheceu você de short, correndo nas ruas lá. Então deve ter sido sua vizinha. Hoje ela está lá ela colocou no Gama, acho que é Novo Gama lá. Mandou até aqui o telefone dela se você precisar de ajuda lá. Tomara que ela esteja no DF, né, Cristiano? Para facilitar. Também quero mandar aqui pro Cacheta que está nos acompanhando aqui, é um policial militar, mora aqui em Salvadinho, na quadra 10, mandando os parabéns para você, falando que você é o tipo do camarada que não deveria ter saído, porque todos os seus projetos foram fantásticos e você é um cara que sabe o que está fazendo, muito sério. E por fim, esse aqui eu não podia deixar, ela não se identifica aqui não, mas tem o número dela aqui. Você está cada vez mais gatinho, eu não sei como é que é a tua situação aí, mas ela falou que você falou em cabeça branca, mas você não tem um fio de cabelo branco, ou então o Israel está usando tinta aí nas filmadoras. Né? Muita gente nos acompanhando, mais uma vez, pastor Caveira, muito obrigado. Todos aí pela fala e pelas palavras aí. Muito obrigado a todos mesmo. Pastor, muito obrigado então, pastor Caveira, muito obrigado pela sua presença, por trazer, né, o Cristiano Araújo aqui pra gente. E aí ele me perguntou como é que tá, você falou da Rota do Cavalo. Eu moro em Nova Colina, que uso a Rota do Cavalo ali, e eu sei que vocês estão fazendo grandes investimentos ali, inclusive na melhoria daquele asfalto ali, né, você conseguiu emendar as 2 pistas, que faltava 3 quilômetros, né, 2 quilômetros, aliás, era um absurdo. Então, nesses 2 quilômetros você gastava, meninas, vocês que dirigem rápido, a gente gastava
40 minutos para passar 2 quilômetros e depois chegava lá no Paranoá em 5 minutos, né, os 20 quilômetros. Eu sei que tem o dedo seu nisso, quero te agradecer por isso também. Tamo junto, a gente lutou muito aí por isso, esse asfalto aí, que era o que faltava, 2 quilômetros para poder ficar redondinho. Avançamos. Pode encerrar agora, abençoado âncora meu. Muito obrigado. Então, obrigado a todos, né? Obrigado à Rádio Sobradinho FM, na pessoa do pastor Israel. E é isso. Nós encerramos por hoje. Estamos aqui com o nosso deputado Cristiano Araújo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Legal, Sobradinho, e a gente segue aqui com a nossa programação normal, trazendo para vocês. Pode falar aí com os seus microfones.